graça e a paz, Senhor Jesus. Subi até aqui este monte, conhecendo aí a cidade aqui de cima, cidade de Cachoeiro. E quando eu cheguei aqui, contemplando essa natureza, você vai ver ao fundo aí a cidade toda. Lembro das passagens bíblicas, das grandes experiências dos homens e mulheres de Deus na Bíblia, nos montes, quando o Senhor ministrava de forma sobrenatural no coração do povo, no coração daqueles que buscavam o Senhor. É lógico que Deus, na sua onipresença, Ele está em todos os lugares, em qualquer lugar. Ele habita no meio dos louvores. O Espírito Santo dele habita em nossos corações. Deus não se limita a um local geográfico. Ele é atemporal, ele age a tempo e, vamos dizer assim, a fora de tempo. Para Deus nada é impossível nos seus desígnios, nos seus propósitos. Mas há uma figura muito importante na Bíblia quando se refere à questão dos montes, de várias experiências de mulheres e homens na Bíblia, e o próprio Senhor Jesus, quando ele sobe aos montes. Um dos textos mais marcantes na Bíblia de experiências, especialmente no ministério de Jesus em relação ao monte, é o monte chamado da Transfiguração, quando Jesus chama 3 dos seus discípulos para subir com ele ao monte, e ocorre lá uma das maiores manifestações sobrenaturais do poder de Deus, confirmando o chamado ministério de Jesus. Esse texto está em Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 1, quando a Bíblia diz que Jesus chama esses 3 discípulos e sobe ao monte para orar. Jesus tinha esse hábito, Jesus tinha essa prática de subir ao monte para orar, de procurar locais ermos, mais tranquilos, isolando-se um pouco no meio das multidões, para buscar o Senhor. E nesse texto especificamente, a Bíblia fala que Jesus, ele quando chega ao monte, começa ali a orar, a interceder junto com os discípulos. A Bíblia diz que acontece uma manifestação ali poderosa. A Bíblia descreve que aparecem ali 2 figuras, a figura de Moisés, a figura de Elias, e Jesus tem em si as suas vestes resplandecentes. Brilhava ali a glória do Senhor, e os discípulos foram tomados de grande temor e assombro por causa daquela experiência, Se nos colocarmos no lugar deles, acredito que isso aconteceria conosco também. Um ar assim de surpresa, do inesperado. E Pedro, junto com os 2 que estavam com ele, se colocam no chão, de joelhos, e clamam, Uma nuvem da glória de Deus toma aquele monte, e o Senhor, e ouve-se do céu uma voz: eis o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. A mesma voz que foi dita dos céus no momento do batismo, quando Jesus se achega junto ao Jordão para ser batizado por João Batista. A mesma voz diz: eis o meu filho amado. No texto de Mateus capítulo 17, há um complemento da frase: a ele ouvi.
A nuvem é tomada, um temor é tomado no coração dos discípulos, a nuvem da glória de Deus ali. E a Bíblia descreve que, após aquela experiência, Pedro se achega a Jesus e diz para Jesus: Jesus, façamos aqui 3 tendas. Uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. Como quem diz, nós 3 que estamos aqui, os seus discípulos, nem precisamos de tenda. A gente ficar aqui nessa glória, né, nesse poder, nessa contemplação maravilhosa, a gente não precisa nem de conforto de uma tenda. E Jesus então vira para os discípulos e fala: não, nós temos que descer. Lá, né, no vale. Lá no vale. É onde está a obra, onde tem que ser executada a obra. Não contem para ninguém essa experiência, o que vocês viram aqui. O fato é que essa experiência foi contada. Primeiro porque nós sabemos, né? Temos acesso à informação. Alguém contou. E nos detalhes, Pedro, Tiago e João. Nos detalhes, um deles contou. Tanto é que é Mateus que escreve. Mateus capítulo 17. Mateus nem lá estava. Acredito eu que isso não foi contado ali naquele momento, porque eles eram obedientes, né? Eles não iam contar para os discípulos o que aconteceu lá em cima. Apesar de provavelmente quando desceram, o rosto deles devia resplandecer a figura de alguém que saiu de uma experiência sobrenatural. Talvez os discípulos mais curiosos, né, chegaram para os 3 e falaram: o que aconteceu lá em cima? Vocês estão, né, com cara de assombro. Não sei, aí a gente pensa em muitas coisas. Mas o fato é que eles voltam e fazem a obra, e essa experiência é contada a nós. E aí, pensando, refletindo sobre a experiência em si, por que a experiência deste monte? Por que a glória de Deus ali? Por que Elias? Por que Moisés? Por que essas figuras aparecem ali? A voz dos céus. E aí, tentando entender essa experiência, a gente faz o seguinte estudo, né? A gente tenta avaliar essa experiência da seguinte forma: a voz dos céus, Deus: eis o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Uma mensagem direto do trono do Senhor ao coração dos discípulos, para que eles estivessem atentos e alertas a tudo o que Jesus estava declarando, a tudo o que Jesus estava dizendo, a tudo o que havia sido dito até aquele momento. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, porque a subida para cá, eu vim a pé, então é bem cansativo. Porque há uma confirmação do chamado de Jesus ali. Quando Deus o chama meu filho amado, a ele ouvi, Deus confirma o chamado de Cristo como seu filho e decreta que as suas palavras, a sua mensagem era certamente direto do trono da glória do Senhor, e que deveriam ser levadas em consideração, deveriam ser ouvidas pelos discípulos. E essa expressão ouvir na Bíblia, ela não se refere apenas a você escutar algo que está sendo dito. O ouvir na Bíblia está muito relacionado à experiência de compreensão, de entendimento e principalmente de colocar em prática. Como um pai ou a mãe que chama a atenção do filho e passa para o filho algumas orientações, e depois de no dia seguinte ou horas depois, o pai vem procurar o filho e vê que o filho não fez aquilo que o pai tinha orientado ou a mãe tinha orientado. E normalmente o pai e a mãe vai dizer para ele assim: você não me ouviu, né? Você não está me dando ouvidos. É nesse sentido. Ele escutou, ele ouviu a mensagem, a informação, mas ele não colocou em prática, ele não
não executou aquilo que o Pai tinha falado. Então, quando Deus fala, o texto fala que Deus fala a ele ouvir, nessa expressão, Mateus capítulo 17, Deus está dizendo que os discípulos deveriam colocar em prática a mensagem proferida pelo Senhor Jesus. Então, a primeira coisa a se destacar aí. E aí fica aquele mistério, né? A figura de Elias e a figura de Moisés. O que esses dois abençoados estão fazendo ali? E aí há uma série de estudos sobre isso. Elias, nós vemos na história que ele foi levado aos céus, né? Numa carruagem de fogo. Quem testemunhou isso foi Eliseu. A Bíblia fala que Moisés, o corpo de Moisés, não foi encontrado no local onde eles colocaram o corpo de Moisés. No final do texto, em Deuteronômio, o último capítulo, não me lembro aqui a referência exata, mas está no finalzinho de Deuteronômio, diz que Moisés foi enterrado ali, mas que nunca encontraram o seu corpo. Então, há uma série de estudos que entende-se que os dois, ao aparecerem ali, literalmente seria a figura mesmo deles, né? Não uma encarnação, como creem os espíritas, e nem como uma aparição de um espírito, né? Como algumas linhas religiosas trabalham nessa questão de ver fantasmas, não nesse sentido. E eu não vou entrar nesse pormenor, eu vejo como eles mesmos aparecendo ali, como mais pela mensagem, do que eles estão querendo dizer. E aí, é muito claro isso para mim. Se você for pegar na Bíblia, a referência do profeta é Elias. Uma dessas referências é quando Jesus está ministrando ao coração dos discípulos. A Bíblia fala que os discípulos são questionados por Jesus. O que as multidões estão dizendo quem eu sou? E aí os discípulos, eles falam, olha, o Senhor uns estão dizendo que o Senhor é um dos grandes profetas, que o Senhor é João Batista, e uns dizem que o Senhor é Elias. Vê que na boca do povo Elias estava muito presente, porque ele era considerado entre os judeus o ícone dos profetas. Esse encargo do maior de todos os profetas, que era carregado por Elias, ele vai ser destituído só na boca de Jesus, quando Jesus declara que João Batista foi o maior de todos os profetas. Você vai perceber isso na Bíblia, né? Jesus é que destrona, vamos dizer assim, Elias dessa figura de sendo o grande profeta. Não por causa da importância no que diz respeito a Israel, a história da profecia, mas que eu entendo que Jesus coloca João Batista como maior de todos os profetas, porque João Batista foi aquele que foi o precursor de Jesus, aquele que veio preparar o caminho no deserto, aquele que anunciou sobre a Cristo, né? Quando ele diz, eu vos batizo com água, mas haverá aquele que virá após mim, que vos batizará com o fogo. Então a figura de Elias aparece aqui no texto de Mateus capítulo 17, de uma voz que declara, esse é meu filho amado em quem me comprazo, e Elias aparece ali como uma figura que as profecias, porque ele representa as profecias, se cumpre em Cristo. Todos os profetas, sejam eles maiores e menores, como nós catalogamos, se cumprem em Cristo. As profecias, elas se voltam para Cristo. E quando essa voz dos céus vem declarando assim, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho o prazer, Elias está ali como figura da profecia dizendo, está confirmado. A profecia confirma essa mensagem. Todos os profetas, todos os anúncios da palavra foram declarados lá no passado e se cumpre nele, em Cristo Jesus. Aí você pode perguntar, irmão, tudo bem, mas e Moisés? Onde entra Moisés nessa história, né? O que Moisés está fazendo ali? O que Moisés está dizendo ali? O que ele está fazendo ali?
Moisés já é a figura da lei. Moisés é responsável pela Torá. Ele é representante da Torá, da lei. E aí no Novo Testamento, em vários textos bíblicos, nós vemos os judeus, os escribas, fariseus, principalmente quando vão questionar Jesus, eles dizem assim: a lei de Moisés diz isso, diz aquilo e diz aquilo outro. Moisés representa a lei, os estatutos, aquilo que está estabelecido pelo Senhor e que não poderia mudar. Então, quando vem uma palavra profética, uma palavra declarada do próprio Deus dizendo: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer, a lei, ela confirma, a palavra confirma que essa mensagem que vem dos céus, ela é autêntica, ela é verdadeira. É como se alguém que tem autoridade está escrevendo e assinando embaixo. E para o judeu, duas coisas são essenciais na trajetória deles enquanto povo de Deus, enquanto compreensão da vontade do Senhor: a lei e os profetas. A lei por intermédio de Moisés, seus escritos, seus anúncios, e a vivência que o povo tinha em função da lei. E os profetas, quando eles creem nas profecias, quando eles esperam a vinda, aliás, do Messias. Até hoje eles esperam a volta do Messias, naquele tempo também. E por que eles esperavam a volta do Messias? Porque as profecias anunciavam que haveria de vir o Messias. Então, quando Deus, os altos céus, no Monte de Transfiguração, declara: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer, duas figuras deveriam estar ali presentes para assinar embaixo, para confirmar que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus em quem o Senhor tem prazer e que ele deveria ser ouvido. Isso aconteceu num monte, o chamado Monte da Transfiguração. O que eu aprendo aqui nessa mensagem, para mim e para você, é que ao buscar ao Senhor, seja aqui num monte como esse, no templo, no quarto, na sala, nas ruas, nos vales, tudo deve se dirigir, se condicionar para a vontade de Deus que se cumpre no ministério de Cristo Jesus. A vontade de Deus que se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, que é o Senhor dos Senhores. Isso precisa estar muito claro, porque tudo que a gente fizer na nossa vida tem que ser em função de Cristo, em direção a Cristo, por causa de Cristo, para Cristo. Como diz a palavra do Senhor, a Ele pertence a honra, a glória e o louvor, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, e nenhum outro nome na terra foi dado como o nome de Jesus, e a Ele há de se submeter todo principado, toda potestade, todo domínio, todo poder. A Ele ouvir a voz do Mestre, ter a compreensão e entendimento da mensagem do Evangelho que se estabelece em Cristo Jesus. E a mensagem do Evangelho é a mensagem da salvação. É a mensagem de rendição, a mensagem em que nós nos rendemos diante do Senhor e dizemos que não há outro digno, de louvor, de exaltação, de adoração, que não seja o nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Siga no caminho de Cristo. Persista nesse caminho, não desista. Continue dirigindo os seus passos conforme a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu peço desculpas aí pela tremedeira. O braço vai cansando, são 20 minutos.
O início do vídeo, o fôlego ainda pegando, porque a idade já não ajuda tanto. E subi até aqui a pé. Eu deixei o carro lá embaixo e vim subindo para ver onde é que ia dar essa rua aqui. Vim aqui e contemplo essa maravilha dessa linda e abençoada cidade de Cachoeiro. Nós temos ali ao fundo, né, os cartões postais, o cartão postal da cidade, a pé do Itabira. E lá ao fundo, não sei se você está vendo, né, o frade e a freira e a cidade, boa parte dela sendo vista por aqui. E eu profetizo, né, sobre essa cidade um tempo de salvação, de bênção. Profetizo sobre essa cidade que a glória do Senhor se estabeleça na vida de cada família, que o poder de Deus opere no nome de Jesus nos 4 cantos dessa cidade, e os ministérios que estão estabelecidos nessa cidade, todas as igrejas que levam Deus a sério e querem realmente realizar o propósito do Senhor, se cumpram, sejam estabelecidos pela vontade e pelo querer do Senhor. Estabelece sobre as nossas vidas. Nós temos aqui à frente o Zumbi, onde nós temos a nossa congregação, né? Essa parte toda aqui mais próxima aqui. E mais para baixo aqui à direita nós estamos a nossa igreja lá no bairro Nova Brasília. E é óbvio que existem muitas outras denominações na cidade que possam ser canal de Deus, instrumento de Deus para profetizar vida e bênção. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Respirar um pouco e descer, como Jesus disse. Desce, porque lá é que está a sua missão. Louvado seja Deus, Deus abençoe. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.